Olá, eu quero cumprimentá-lo com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Desejando a você, desejando a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos, as mais ricas bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Esta dádiva, esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar um pensamento com você, e é um pensamento muito importante, muito importante. Algumas pessoas não cristãs, na área médica, psiquiatra, psicólogos, eles têm comentado que a doença do século é a ansiedade. É interessante entendermos isso, a ansiedade, as preocupações, ok? E quando você vive demasiadamente focado nas coisas terrenas, nas coisas materiais, é interessante que vem sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, a preocupação, a ansiedade. E Jesus trata disso aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 25, ele diz assim: portanto eu declaro, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Porque vocês se preocupam com estas coisas? Aí ele diz assim, no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo. E aqui, amados, eu quero fechar um pensamento com você aqui. Jesus está dizendo o seguinte, não se preocupem, não se preocupem. A preocupação, a ansiedade, ela entra nas nossas vidas através das perguntas. Quanto mais pergunta você fizer, mais ansiedade, mais preocupação virão sobre a sua vida. Quanto mais pergunta você colocar, mas e quanto ao dia de amanhã? Mas e quanto às minhas finanças? Mas e quanto à minha saúde? Quanto ao meu filho? Quanto à minha filha? Quanto à minha família? Meu trabalho, os meus projetos? Todas as vezes que você fica argumentando, perguntando, questionando, isso gera dúvida. E a dúvida, ela provoca ansiedade, preocupação. Jesus, ele é muito enfático, ele diz, eu, Jesus, estou dizendo, não se preocupe, não se preocupe. Ele está dizendo o seguinte, pare. Na Bíblia em inglês, na Bíblia amplificada, a palavra diz assim, stop, pare, não se preocupe, não faça isso. Ele diz assim, este cuidado, comer, beber, vestir, saúde, esse cuidado pertence ao Pai Celestial. Aí, inclusive, ele dá um exemplo, ele diz, observem as aves dos céus. Não é impressionante a sabedoria, a profundidade de Jesus? Ele não diz assim, observe os elefantes. Ele não diz assim, observe as girafas. Por que ele não diz os leões? Por quê? Porque girafa, elefante, leões não tem em toda a terra. Mas as aves, os pássaros, estão em toda a terra. Ou seja, qualquer pessoa pode entender o que ele está falando. Olhe para o passarinho, olhe para o pardal, olhe para as aves. As aves estão em todos os lugares da terra. Esses animais que eu mencionei não estão. Então, ele está dizendo assim como o pássaro é tão comum, é tão abundante, você pode aprender com ele. O pássaro pela manhã ele faz o quê? Ele canta, ele voa. E se você entrevistasse um passarinho, perguntando, está preocupado com o dia de hoje? Ele diz, estou o quê? Preocupado. O que é preocupado? Eu não tenho esse vocabulário, eu não tenho essa palavra, ansiedade, preocupação. Jesus, ele foca a nossa atenção no cuidado do nosso Pai Celestial. Ele diz, será que Deus é tão incoerente assim no seu raciocínio, na sua lógica humana? Será que você acha que Ele é tão incoerente assim ao ponto de achar que Ele te deu a vida e agora Ele não vai cuidar da vida que é tão preciosa?
No versículo 31, ele é mais enfático, ele diz assim, portanto, não se preocupem dizendo. Ele falou assim, tem pessoas que estão preocupadas e ainda estão silentes, né? Quietinhas. Algumas já estão dizendo, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei como que vou pagar aluguel. Eu não sei qual vai ser o futuro do meu filho. Ele diz, não diga. É como se ele estivesse dizendo assim, do outro lado do versículo aqui, né? Cale a boca. Não diga essas coisas. E por que ele não quer que você diga? Porque palavras são sementes. Palavras são sementes. Espíritos malignos podem tomar essas palavras e levantá-las contra você. Não diga essas coisas. Jesus, ele foi bem claro, ele asseverou, ele declarou que não diga. E no versículo 25 ele diz, eu digo, não se preocupem, não digam. Ele coloca aqui, não coloque isso no vocabulário de vocês, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Ele diz assim, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe. O nosso Pai Celestial, ele sabe. Isso não é fantástico? Ele sabe. Mas será que Deus está... Ele sabe, Jesus diz, ele sabe, não duvide, creia, ele sabe. Ele sabe que vocês precisam. Ele sabe. Aí ele diz, cultive esse relacionamento com Deus. Seja grato. Pai, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, pela comida, pela bebida, pelo vestuário. Pai, obrigado. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pela minha igreja. Pai, de vez em quando também, né? Brincando um pouco com você, diga, Pai, obrigado pelo meu pastor. Né? Pai, obrigado. Pai, obrigado. Eu tenho certeza que isso fortalece o seu espírito. E aí você então está ligado à provisão, à fonte eterna, que é o nosso Pai Celestial. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu gostaria que você enviasse o seu e-mail, como está recebendo o nosso programa, como essa meditação, essa ministração chega até você, abatv@aba.org.br. Você pode acessar, compartilhar o nosso facebook.com/igreja em sua casa e também entrar no nosso site. Eu tenho aqui um testemunho legal dizendo como essa programação tem edificado a vida dos irmãos. Temos aqui a Graziele também dizendo, pastor, muito obrigado, tem sido bênção. Está também solicitando que oremos por uma pessoa aqui. Graziele, vamos fazê-lo sim, com alegria. Nós temos aqui Liamara também dizendo, muito obrigado pela programação, eu amo esses ensinamentos, né? E tem algumas coisas aqui que eu não estou entendendo ainda, tal. Então nós temos comentado, temos declarado aqui, eu tenho certeza que isso vai edificar, vai abençoar a sua vida constantemente. Vamos orar? Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado porque o Senhor sabe aquilo que necessitamos. Pai, e as nossas necessidades, elas foram supridas em Cristo Jesus. Pai, obrigado por isso. Pai, que possamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, fortalecidos na provisão, na proteção, no cuidado do nosso Pai Celestial. O mesmo Deus que cuida, que provê sustento para todas as aves, é o mesmo Deus que sustenta e provê cada um de nós. Por isso, Pai, com gratidão, declaramos na vida de cada pessoa saúde, paz, alegria e esta confiança de que o Senhor está olhando e cuidando de cada um de nós. Pai, nós oramos com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Permaneça abençoado, abençoada em o nome de Cristo Jesus. Amém.